Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando aqui neste domingo, dia 4 de julho de 2021, com a nossa Academia Espiritual. Se você está nos assistindo no canal do YouTube, acompanhando o nosso programa Academia Espiritual, não esqueça de deixar seu joinha, seu like, para que esse vídeo também possa chegar a mais pessoas. Hoje a igreja celebra São Pedro e São Paulo. Sim, você sabe, o dia de São Pedro e São Paulo é dia 29 de junho. Porém, para facilitar a participação e adesão de mais fiéis, visto que durante a semana fica difícil quando cai durante a semana, então a igreja transfere para o domingo seguinte. Por isso, então, hoje estamos celebrando o dia de São Pedro e São Paulo. E assim também a nossa participação nas comunidades com a coleta para o óbolo de São Pedro. Isso significa que toda a oferta que oferecemos neste fim de semana, ela é enviada para que o Papa possa ajudar muitas pessoas, como a gente já tem visto obras do Papa em favor dos pobres, em favor de países com catástrofe e outras coisas mais. Vamos então à palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículos de 13 a 19. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, Pedro e Paulo são os referenciais da igreja. Foi a partir deles que a igreja se abriu para continuar a obra e a missão de Jesus. Por isso, a igreja o celebra, né? Pedro como aquele que recebeu de Jesus esta missão de conduzir na fé a igreja, né? De ser o orientador. E Paulo, o grande apóstolo das nações, que fez com que o evangelho chegasse a muitos e muitos povos. Então, essa missão confiada a Pedro, ela foi exigida também uma explicitação da sua fé. Jesus pede e pergunta aos discípulos sobre quem dizem ser ele. E Pedro vai explicitar isso. Mas essa fé explicitada por Pedro, tu és o Messias, o Filho de Deus, essa fé explicitada por Pedro não é dádiva humana. O próprio Jesus vai dizer, não nasceu do próprio conhecimento dele, não foi adquirido por suas próprias forças, mas é uma revelação do Pai.
né? Por isso mesmo é que Jesus vai lhe confiar este primado. A figura de Pedro ela é importante para as primeiras comunidades, tanto que também na religiosidade popular, junto com Santo Antônio e São João, São Pedro ocupa um lugar muito especial, né? A sua figura de autoridade, aquele que conduz a missão, a ação da igreja. E olhemos para Jesus. Jesus conhecia o caráter de São Pedro, impetuoso, né? Às vezes falava sem pensar, né? Com tendência para vacilar, principalmente nas horas difíceis. Mas Jesus o escolheu como pedra, não porque Pedro fosse forte e capaz por si mesmo, mas porque ele foi objeto da predileção divina. Ele acolheu essa inspiração divina e revelou quem era Jesus. De outro lado, então, temos São Paulo. Paulo percorreu um tortuoso caminho até chegar à fé em Jesus. Era um homem íntegro, era um homem culto, era um homem de base no judaísmo. No entanto, ele perseguia arduamente os cristãos, aqueles que faziam o caminho. Aí levou-se um tempo para que Paulo então fizesse a experiência do encontro com Jesus. Os Atos dos Apóstolos nos diz que esse encontro aconteceu no caminho de Damasco. E a partir daí, sua vida mudou. A sua vida mudou com o encontro com o Senhor. Hoje, então, dia de São Pedro e São Paulo, na liturgia da igreja, domingo da solenidade de São Pedro e São Paulo, nós celebramos a apostolicidade da igreja. Professamos pela fé que a igreja é una, santa, católica e apostólica. São chamadas as 4 notas da igreja. Então hoje, na celebração de São Pedro e São Paulo, nós celebramos essa nota da apostolicidade. A igreja não é fruto da invenção humana, não é uma coisa assim, eu quero, vai ser desse jeito. Ela vem do desejo de Jesus e segue de Jesus até nós, passando pelos apóstolos, né? Então, ela tem essa apostolicidade. A igreja se apoia sobre aquela pedra angular que é Cristo, do qual os apóstolos foram chamados a participar em primeiro lugar. São mais de 20 séculos da igreja, que se deve a esse ardor de fé e de caridade. De Pedro, que conduz a igreja, de Paulo, que anuncia o evangelho e abre as portas para todo mundo conhecer Jesus, a mensagem do evangelho. A igreja é a comunidade daqueles que se unem a Pedro para proclamar a fé em Jesus. Do jeito que Pedro fala no evangelho de hoje, quem é Jesus, nós também, igreja, nos unimos a ele para proclamar a fé em Jesus. E nos unimos a Pedro, unindo-nos ao Papa, que é aquele que conduz o primado da igreja que vem do apóstolo Pedro. E vamos agora à nossa academia espiritual. Vamos fazer os 3 passos que ajudam-nos a fortalecer a musculatura da nossa alma pela palavra de Deus. O primeiro passo, o alongamento. Então, se possível, acenda uma vela, faça a sua oração invocando o Espírito Santo, esse Espírito Santo que encheu os apóstolos dos dons necessários para o anúncio e a vivência do Evangelho. Peça os dons do Espírito Santo sobre você. Faça um silêncio amoroso na presença de Deus. Deixe o seu coração entrar em sintonia e em comunhão de oração. Segundo momento, segundo passo, o aquecimento. Reflita, o que significa para mim esta igreja de Cristo fundada e continuada sob os apóstolos? Como é a minha fé nesta igreja? Terceiro passo, treinamento. Hoje
convido você a rezar por essa apostolicidade da igreja, ou seja, esse caminho que a igreja faz até hoje, estando unida aos apóstolos que Jesus escolheu, né? E seguindo isso através do primado da igreja que o Papa conduz, que dirige em nome de Cristo. Reze então pela apostolicidade da igreja, por sua missão no mundo. E que Deus abençoe você. Aliás, ainda hoje também no treinamento eu convido você a rezar, quem sabe, o Creio, o Pai Nosso ou uma Ave Maria, na intenção do Santo Padre, o Papa Francisco. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte para vós o seu rosto e dê a sua paz e a sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.